Certo. Vamos começar então, pessoal. Bom, na primeira aula, na semana passada, a gente fez uma introdução geral, né, no Webflow, sobre o mercado, né, para que era a ferramenta, os objetivos, tipo de projeto que é possível fazer. E hoje vai ser uma aula mais prática. A gente vai criar aqui um layout, tá, que eu fiz no Figma, um layout básico de portfólio, mas que eu acho que vai dar uma boa noção para vocês sobre as principais funcionalidades, né? Como organizar um layout, como fazer as quebras direitinho. A gente não vai entrar, eu acho, ainda em responsivo, talvez não dê tempo. Vou deixar isso por último, né? A ideia aqui hoje, não sei se vocês já criaram uma conta no Webflow alguma vez, mas até botei aqui criando uma conta, mas de repente é algo tão básico, que é só botar um e-mail, uma senha que a gente nem precisa passar por isso. Mas eu vou mostrar para vocês o Workspace, né, que é a área de trabalho onde tem os projetos. Vamos falar um pouco só dos planos, para vocês entenderem qual usar. E aí, até se vocês tiverem dúvida, podem perguntar na hora ali, acho que faz sentido, principalmente essa parte que é, às vezes, um pouco mais complicada. E aí a gente vai para o layout, tá? E o layout que a gente vai fazer é praticamente esse daqui. Esse daqui. Tá? É um portfólio, mais ou menos, né? Básico, assim, com título, imagens, alguns elementos flutuando na tela, né? Coloquei aqui algumas marcas, simulando marcas de empresa, né? Projetos. E aí aqui eu quero mostrar para vocês são possibilidades também, né? A gente pode ter esse grid, a gente pode ter projetos ocupando a tela toda, podemos ter essa divisão. Então, tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz essas possibilidades de quebra, até para quando tiver algo semelhante, né? Vocês vão ver que a construção é sempre igual, assim, sempre similar, independente do projeto. Coloquei também depoimentos para a gente fazer, tá? Um bloco de depoimentos, e aí a gente vai também explorar aqui, ó. Isso aqui eu peguei até de um template aqui só para a gente explorar essa possibilidade aqui de cores diferentes, né? Mais colunas, duas linhas, serviços, então uma área de serviço, uma seção de serviço e o formulário, tá? E aí o rodapé é bem simples também. Acho que a ideia é fazer isso aqui hoje, acho que 1 hora é suficiente, porque eu vou falar aqui devagar, vou mostrar as coisas, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa também, pergunta, levanta a mão. Aqui no Meet a gente tem a opção de levantar a mão, nem sei se no Git se tinha isso na outra, mas agora vocês têm aqui. Então dá para chamar e mandar a dúvida aí que eu vou acompanhando aqui também. Meu chat está aberto do lado aqui. Beleza, show. Tá, deixa eu só voltar aqui para onde eu estava. Tá, vamos começar aqui então. Para vocês, só mostrando, se vocês não criaram uma conta ainda, né, vocês vão entrar no webflow.com. Deixa eu ver se vai... eu vou ter que deslogar da minha. Vamos sair aqui. Tá, como é que cria a conta então? É muito, muito simples. Entra no site do Webflow, vamos botar aqui, Get Starter, e vamos colocar um e-mail, qualquer e-mail, vou botar um aqui só de simulação, e uma senha, qualquer senha também. Vamos ver se esse aqui não dá, não. Aí tem que seguir as regras aqui deles, né? Damos a conta. Praticamente é isso, tá? E ele vai pedir mais alguns dados, tipo nome e tal. Mas eu já tinha criado uma outra conta aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar nela. Tá, é esse aqui. Após vocês criarem a conta, vocês vão cair nesse Workspace. Esse aqui que a gente chama de Workspace, que é o lugar onde todos os teus projetos vão estar localizados, né? Tanto projetos pessoais quanto projetos de cliente. Então, eu entrei aqui numa conta nova para a gente fazer isso desde o zero juntos, mas na minha conta lá profissional que eu tenho aqui todos os clientes que eu atendo,
né? Então, esse item aqui é uma seleção de workspace, eu posso trabalhar no meu ou eu posso trabalhar no workspace de um cliente. E aí ele me convida como um freelancer, né? Como tem essa opção, vamos ver se aparecer aqui, tá? Nas configurações, alguém vai falar, Tobias? Até em relação a isso, Rafa, já tu trouxe um ponto importante. Por exemplo, se existe um cliente já existente lá que usou o Webflow, ele já tem um workspace dele, ele consegue me convidar e eu entrar nesse workspace e a gente compartilhar. Exato. Não sei se vai aparecer aqui, tá? Mas eu tenho essa engrenagem aqui, que é configurações. Aí eu posso ir em membros, aqui do lado, members. E aqui, ó, agência ou freelancer convidados, né? Então aqui eu posso convidar, o cliente vai te convidar para participar do projeto dele. Aqui não aparece a opção para mim porque eu preciso ter um plano, né? Aqui está dizendo que eu tenho que verificar meu e-mail que eu não verifiquei. Mas eu também preciso ter um plano para convidar um freelancer aqui. Até uma dúvida em relação a isso, por exemplo, normalmente uma boa prática é o cliente criar uma conta de Webflow para ele ser dono do workspace dele. Essa é uma boa prática, então. E aí tu faz o convite manual, assim, no caso. Exato, eu sempre instruo o cliente a criar a conta, e aí ele convidar, porque ele vai pagar a mensalidade, né, Isso. da hospedagem, do Webflow também. Então é mais fácil que ele crie, que ele cadastre os dados lá financeiro dele, e aí ele só me convida, até porque a minha ideia, assim, com o meu trabalho, né, eu não crio uma relação de manutenção do projeto para o cliente e tal. Tem clientes ali que eu tenho que eu já fiz o projeto, já entreguei e ele me manteve na conta para quando precisa de alguma coisa, assim. Mas aí o cliente também é livre para a gente encerrou o projeto, daqui a pouco ele quer contratar um outro profissional, ele vai só me remover e colocar outro, né? E é tranquilo tu criar algo no teu workspace pessoal e depois, o cliente agora quer botar no ar, eu movo pro workspace dele. Boa. Na verdade, eu já crio dentro do workspace dele, né? Sim, mas se tu não fizesse isso, daria para mover igual. Daria para mover. Aí eu posso fazer no meu workspace e transferir para a conta dele, né? Pelo e-mail dele, e transfiro o projeto. Que era como eu fazia antes, porque o Webflow não tinha essa opção de colaboração, digamos assim, né? Entre o workspace. Então eu criava o projeto dentro da minha conta, finalizava tudo, né? Interações, né? CMS e tal, transferia o projeto para a conta do cliente. Às vezes eu deixava uma cópia na minha conta como backup, às vezes não, né? Mas era assim que funcionava antes. Porque quando, há um tempo atrás, aí, o ano passado até eu acho, o Webflow queria que os designers fizessem a gestão das contas dos clientes, digamos assim. Então, eu poderia ganhar até uma comissão em cima do plano da assinatura do cliente, entendeu? Só que não, isso funcionava bem só nos Estados Unidos, não funcionava muito bem aqui no Brasil, outros países também não funcionava. Então acabou que agora o Webflow viu que tinha pouca gente usando isso, né, e criou essa parte de colaborar de compartilhar o workspace com freelancers ou com agências, né? Então ficou até mais fácil. O que nós vamos fazer aqui? Aqui tem até uma aba, tutorials, né, se quiser acessar algum tutorial que o Webflow mesmo lança. Então eles já botam aqui quando uma conta é nova. E vamos criar um novo site. Cliquei aqui em criar um novo site. O Webflow me mostra alguns templates que eu posso já usar, né? Eu posso usar aqui, ó, tem uns modelos aqui que são pagos, mas eu posso, se quiser, eu posso só inspecionar ele, digamos assim, né? Explorar, ver como é que foi construído. E tem uns gratuitos bem básicos aqui, ó, que também já me ajuda a entender como é que é construída a interface, né? Então, daqui a pouco, não vou criar nada ainda, mas cria uma conta, dá uma olhada nesses templates aqui que já vai dar uma boa noção de como é construído o site. Mas vamos iniciar com esse vazio aqui, né? Botar um nome, então. Vamos botar portfólio, aula. E cliquei em criar. Certo. Esse aqui é essa aqui é a interface do Webflow, vazia ainda, sem nada, né? Aqui ele dá um tutorial, um guia aqui, né, de alguns passos para seguir, para quem é novo, principalmente, mas eu não vamos seguir isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo, aqui. Vamos tirar ele. E o que a gente tem aqui, então? Vamos começar pelo lado esquerdo aqui, só apresentando rapidinho o que são esses itens.
Eu acho que vocês vão pegar muito mais quando for construindo também do que se vou passar um review geral aqui, porque depois vocês vão entender melhor, né, como é que funciona cada um. Até porque em alguns projetos vocês não vão usar todos esses, tá? Por exemplo, esse de mais aqui é para adicionar qualquer elemento na interface, né? Então, um botão, um link, uma imagem, né? Eu posso usar esse elemento aqui, esse add elements, né? Depois, com o tempo, com a prática, tu vai ver que tem atalhos mais fáceis para adicionar elementos, né? Para criar alguma coisa. Eu faço tudo por atalho. Mas hoje eu vou fazer tudo aqui pelo menu para vocês acompanharem também isso melhor. Aqui eu tenho os componentes. Os componentes são aqueles itens que são os mesmos, né? Vão ser os mesmos utilizados em várias páginas diferentes. E quando eu edito um componente, ele edita em todas as páginas. Então eu posso criar um menu de navegação, um rodapé e usar como componente. Até, por exemplo, o elemento de depoimentos ali, né? Aquele componente de depoimentos, eu posso transformar aqui em um componente e reutilizar ele, replicar em várias páginas. Aqui nós temos praticamente esse Navigator, né, que é praticamente as layers do projeto, vamos dizer assim, né, a gente conhece aí Photoshop, Figma, que tem as layers, vamos dizer que aqui no Webflow também são as layers. São todos os elementos que eu vou jogar no site, a estrutura vai aparecer aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tenho o body, né, que é o corpo do projeto, que na verdade é essa tela toda branca aqui. Todos os sites são construídos dentro desse elemento, que se chama body, né, que é o corpo. Então, tudo fica aqui dentro, todas as divs ficam aqui dentro, as imagens, formulário, tudo fica dentro do body do projeto. Aqui eu tenho as páginas, esse ícone aqui de uma folhinha, né, são as páginas do projeto. Então, aqui eu tenho a home, a gente vai trabalhar hoje só na home, mas eu posso criar uma nova página, eu posso criar uma pasta com páginas, e tudo isso influencia também, conforme for criando página ou criando pastas, vai mudando a URL do projeto. Por exemplo, vou até pegar esse aqui do Webflow como exemplo, vocês estão vendo aqui, né? webflow.com/design/portfólio aula. Esse design é como se fosse uma pasta dessa minha página aqui, portfólio aula. Então, se eu tenho lá um projeto, sei lá, da UFPEL, né? ufpel.com, digamos que é o domínio. E eu quero botar trabalhos, uma pasta chamada trabalhos, com todos os trabalhos de aluno dentro. Né? Então, digamos que eu posso criar uma pasta chamada trabalhos e botar ali, o aluno, sei lá, o aluno Tobias tem uma página, né? O aluno tal tem outra página, e aí eu crio essas pastas. Isso tem várias vantagens, inclusive para SEO, mas não vamos entrar também, senão pode ficar muito complexo agora nesse momento. Esse ícone aqui, né, é a parte de CMS. Depois a gente vai, acho que dá para usar na versão free para testar, eu vou cadastrar aqui, mas, por exemplo, CMS é todo o conteúdo do projeto que a gente pode usar, tipo, nesse portfólio, a gente pode cadastrar dentro do CMS os depoimentos, ou até mesmo os projetos, né, então, depois vocês vão ver como é que funciona, eu posso escolher o que tipo de informação eu quero adicionar, né, o CMS praticamente é um conjunto de dados onde eu vou adicionando, alimentando o site através desse gerenciador de conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, posso adicionar tudo aqui dentro e aí isso vai só alimentando o meu site, né? Então, fica mais fácil de digerir o conteúdo. E aqui para baixo, esses dois aqui, inclusive eu cliquei aqui no bonequinho e apareceu essa mensagem. Porque essa aqui é a parte de... eles chamam de usuários, de users aqui, mas a gente chama também de membros, né, onde pode cadastrar, por exemplo, eu quero lançar um produto, eu quero que cadastre membros aqui, usuários, para acessar esse produto. Então, eu posso criar uma área de membros aqui agora, através do Webflow. Mas isso ainda está em beta, né? Eu acredito que tem beta ainda, não lembro se o Webflow já liberou para todo mundo. Então, para eu usar isso aqui, eu tenho que aceitar que esses termos e tal, ele muda algumas coisas um pouco do projeto, então a gente não vai usar isso agora. E aqui embaixo tem o e-commerce, que é a mesma coisa. Quando eu habilito o e-commerce, ele cria duas coleções de produtos e categorias para o e-commerce, né? Como nós não vamos usar, eu também não vou aceitar.
E esse último aqui, esse penúltimo, na verdade, são as imagens, os assets, né? Pode ser imagem, ícone, é praticamente a biblioteca do projeto. Tudo que tu bota no projeto fica aqui dentro. Em relação à imagem, animações, GIFs, né? Fica tudo dentro da biblioteca. E configurações, tá? Backups, inclusive tem aqui, ó, quando fez alguma coisa errada, que é voltar a um backup do projeto, né? O Webflow cria o registro de backup. Nicole, Tu falou dos assets de imagens e tal, eu fiquei em dúvida se ele trabalha com vetor. com SVG? É. Trabalha com SVG. Ah, tá. Trabalha com SVG, trabalha com LOT também, que é para fazer animado, né? Animações. Então, dá para criar um vetor animado no After Effects, jogar no LOT, que é um plugin, né? E aí tu pega só o código e joga dentro aqui da biblioteca. Mas sim, ele trabalha com SVG. E aqui, bom, passamos por todas as ferramentas da esquerda, né? Aqui na direita, praticamente é tudo que eu posso alterar, né? Quando eu for criar alguma coisa. Então, eu posso alterar como é que é a disposição do layout, eu posso alterar tamanhos, posições, tipografia, né? Tudo que eu posso alterar vai estar sempre nesse lado, né? E aqui nesse outro lado vai estar as minhas ferramentas do Webflow, digamos assim, né? De CMS, de um navegador com as layers. Basicamente é assim que funciona. Tu sempre usa só as laterais para construir todo o projeto. Aqui em cima eu tenho os breakpoints, né? Que são os tamanhos de tela. Então a gente sempre faz eles chamam até de base breakpoint, que é o desktop, né? Porque tudo que tu cria aqui é automaticamente replicado para os outros, né? E, inclusive, os ajustes que tu faz no projeto, eles são em cascata, né? Vocês notam que tem uma estrelinha aqui no desktop, né? Porque ele é usado como base para os outros. Mas, por exemplo, tudo que eu criei no desktop é replicado para baixo, certo? Para o tablet, para essa versão aqui do Landscape, se não me engano. Isso, Mobile Landscape, que é o celular na horizontal, né? E o mobile na vertical. Se eu fizer um ajuste na versão tablet, ó, que já vai encolher minha tela aqui, também é replicado para baixo. E esse ajuste não afeta a versão desktop, tá? Depois, quando a gente fizer a parte responsiva, vocês vão ver mais ou menos como é que funciona, né? Mas é sempre em cascata para baixo. E a mesma coisa para cima, tá? Se eu tiver outras resoluções que eu posso adicionar aqui, ó. Eu quero 1920 aqui, vai ser uma maior que o meu desktop, vai ser o Full HD, né? Os ajustes que eu fizer, por exemplo, se eu botar duas aqui, tá? Se eu botar 1440 e 1920, os ajustes que eu fizer na 1440 vai afetar só a 1920, vai afetar pro outro lado, né? Em cascata também. Então, é como se fosse uma pirâmide, assim, né? Que o desktop está no topo, e para um lado tem as resoluções menores, para o outro lado tem as maiores. E aí, conforme quanto maior é o tamanho ali, vai afetando as que estão embaixo. Depois a gente vai olhar isso com mais calma quando a gente entrar nessa parte do responsivo. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os planos, tá? Eu não sei se vocês viram, a gente falou ali, acho que eu cheguei a mostrar alguma coisa, não lembro, na outra aula. A gente tem esse plano inicial, que é gratuito, que é esse que eu estou usando, tá? Esse aqui. Porque eu criei uma conta nova, então eu posso usar gratuitamente, eu posso inclusive publicar com o domínio webflow.io, né? Ele me permite ali criar um layout e publicar. Depois eu vou publicar e vocês vão poder acessar aí. Eu posso usar 50 itens de CMS, ó, né, na versão gratuita. Eu posso receber 50 formulários pelo site. E eu tenho 1 GB aqui de largura de banda, né, que a gente chama. Então, é mais ou menos a quantidade de acesso também que recebe, tudo isso influencia na largura de banda aqui do projeto. E aí eu tenho os outros planos, tá? Aqui eu já botei como pagamento mensal, se for anual tem um desconto. E esses planos, eles são para hospedagem do site. Eu tenho 2 tipos, tem de e-commerce, que a gente não usa, né, e tenho o geral. Esses são para hospedagem, tá? Então, toda vez que um cliente faz um projeto, ou vocês fazem um projeto,
vocês escolhem um plano aqui para hospedar o projeto. Né? Pode ser o básico, se vocês não vão usar o CMS, ou pode ser esse de CMS, se vocês vão usar essa funcionalidade. E aí, claro, influencia também outras coisas. Por exemplo, no plano CMS, como eu tenho o editor, né, que seria o painel para editar o conteúdo do site, eu tenho direito a botar 3 pessoas como editor, tá, nesse plano. E aí aqui embaixo, eu tenho um outro plano que se chama Workspace, que é um plano para aquilo que eu mostrei ali mais cedo para vocês, nosso Workspace, porque no gratuito, eu posso criar o máximo de 2 sites, ó, né? 2 sites sem hospedagem, ó. Então, eu não posso criar mais que isso. Se eu quiser criar 10 sites, né, por exemplo, eu tenho que usar esse plano aqui para Workspace. Se eu quiser criar mais, uma quantidade limitada de sites, eu preciso usar o Growth, né? Inclusive outras funcionalidades aqui de exportar o código. Se eu posso exportar o código, se eu tenho esse plano aqui do Workspace, né, esse Core. Senão eu não posso criar ali e exportar o código. Mas então tu tem que pagar o plano de Workspace e o teu cliente paga o plano de hospedagem, é isso? Exato. Considera que o plano de Workspace é o plano da tua ferramenta, digamos assim. Uhum. A Webflow é uma ferramenta e tu paga esse plano como a tua ferramenta. E esse plano aqui de cima é só da hospedagem do site, né? Quando for publicar o site, aí tu precisa desse plano. Claro que tu pode criar o site e usar o domínio do Webflow aqui, ó. E aí fica gratuito, né? Claro, tu vai ter alguns problemas de indexação no Google, né? Então, pelo domínio, tu vai ficar sempre linkado ao domínio do Webflow. Então, tem algumas desvantagens. Mas se é algo que não te preocupa, se tu quer só realmente daqui a pouco um portfólio, um projeto para enviar para alguns clientes, o que eu vejo alguns profissionais fazendo também, galera, para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco mais de Webflow e tal, né? Não tenho nenhum projeto real ainda. Eles vão lá, criam um projeto, hospedam no domínio do Webflow e mandam para os clientes. Eu criei esses projetos aqui, ó. Eles estão no domínio do Webflow. Eu criei, né? Não, tá gratuito lá, mas isso já prova que vocês sabem fazer o projeto, entendeu? Então, isso é uma possibilidade de se fazer. Eu vejo alguns profissionais fazendo isso. E até criando o próprio portfólio de maneira gratuita usando o domínio do Webflow, tá? Então, é possível de fazer. Alguma dúvida? O Rafa, o que eu tenho dúvida ali, ó, tá, tu falaste então que tu teria que ter o plano do Growth e o teu cliente, por exemplo, um CMS, para ele fazer a manutenção de conteúdos, por exemplo, mais o domínio, é isso? O domínio é uma coisa separada, né? O domínio ele compra em qualquer outra empresa e ele paga por ano, né? Tá. O Mas cliente, só a manutenção de conteúdos, então. Exato. O cliente, ele escolhe qual site ele quer hospedar, né, qual plano ele quer usar aqui para hospedar o site. Ele quer um plano básico, que aí ele não usa o CMS, esse gerenciador de conteúdo, ou se ele quer um plano com CMS, que é para usar essa função, né? Basicamente são essas as diferenças. O cliente só paga esse plano aqui. O teu cliente, né? Ele só vai pagar esse plano aqui. Tá. Por exemplo, o dá um site exemplo ali daqueles 50 CMS ali. Como, por exemplo? Esse aqui? O que seriam esses 50? 50 itens que eu posso criar ali dentro do gerenciador, né? Por exemplo, eu crio um blog, né? Eu posso colocar 50 artigos. 50 artigos, ok. Exato. Tá. Sabe? Eu posso receber 50 formulários aqui, ó. Né? Eu posso botar um formulário no meu site e receber 50 contatos através daquele formulário. Não consigo receber mais que isso. É uma limitação de foto, né? Uhum. Ana Júlia. Nesse plano gratuito, se eu quisesse criar um catálogo de produtos da empresa, sem compra, sem nada, só para mostrar os produtos dessa empresa, eu conseguiria? Sim. Ou seria necessário pagar? Não, poderia criar.
Ele Aí, funcionaria normal, não teria limitação de acesso, nada, porque eu fiquei na dúvida se de repente o Webflow, se tivesse muito acesso, não iria me barrar, sabe? uhum, Eu derrubar o link, alguma coisa assim. uhum. Olha, bem, como eu falei, acho que até no Outral tem sites que são bem acessados no Webflow e não, inclusive com esse domínio, com esse plano gratuito, tá? Porque tem muitos templates que o pessoal cria, disponibiliza no Made in Webflow, são bem acessados e nunca deu problema, assim. Teria que ver a quantidade de material que você vai disponibilizar, né? Talvez tu não precisaria colocar o CMS, talvez tu colocaria tudo mesmo à mão ali, né? Não precisa ser algo que vai atualizar constantemente. E aí tu vai ficar só dependente do domínio do Webflow. Então vai ser lá a empresa.webflow.io, né? E não o domínio da própria empresa. Não dá para fazer. Tá bom, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Ou vamos começar? Não? Então vamos começar. Toca a ficha. Tá. Antes da gente iniciar, eu quero só que vocês entendam assim como é que funciona o conceito de construção de site, tá? Que é bem, bem básico, assim, praticamente tudo é feito dentro de caixas, né? Então, deixa eu pegar aqui um retângulo só para exemplificar melhor. Ver se... Então, praticamente, esse conteúdo aqui pode ser 2 caixas, assim, com conteúdo dentro. Ó, né? Aqui embaixo, eu posso ter uma caixa grande com várias caixinhas dentro, que vão ao meu logo, as logos dos clientes, né? Não, só para meio torto aqui, mas... E aqui, por exemplo, também, tá? Aqui uma caixa, aqui outra caixa. Quando tu começa a entender dessa maneira, fica mais fácil até de tu saber como é que vai estruturar teu projeto, né? Eu vejo, por exemplo, aqui, tem alguns elementos flutuando aqui, né? Tem esse aqui do Illustrator aqui flutuando desse lado, mas basicamente são 2 caixas uma do lado da outra, tá? Ou eu posso dizer que são 2 colunas também. Aí eu vou mostrar para vocês quais são as maneiras de montar isso, né? Então vamos começar aqui por esse Hero. Deixa eu pegar esse aqui que está mais atualizado. O que a gente vai começar a fazer aqui então? Vamos fazer esse Hero aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Tem algumas maneiras de construir aqui dentro. O Webflow ele disponibiliza aqui, ó, uma seção, né? Essa section, um container. O que é uma section, tá? Vamos botar uma section aqui dentro. Uma section, praticamente, por exemplo, ó, esse hero todo aqui, ele é uma section, tá? Essa parte de projetos aqui, ó, daqui do título até o último projeto, ele é uma outra section, né? Depoimentos, então são seções do site, que vai uma em cima da outra, né, basicamente, que diferencia o conteúdo, tá? Então cada coisa disso aqui é uma seção. A Ana ia falar alguma coisa ou não? Não? Então, acho que ficou adiante ainda. Tá. Acho que tá. Tá? Então, as sections, elas são usadas para isso. Então, o Webflow aqui, a maneira que se constrói site é assim, então ele já botou aqui que eu posso colocar sections, né? Não posso colocar uma dentro da outra, isso não tem como. Ó, ele não permite, porque a section é realmente para fazer essa divisão de conteúdo de uma página, né? E eu também tenho o container. O que é um container? O container ele vai geralmente dentro da section, tá? Porque ele é o limitador, né? Vocês, se acessar qualquer página, vamos pegar uma página, não estou com uma aberta aqui, mas qualquer página, ela tem uma margem, né? Geralmente lateral. Ela não... Tem umas que são full screen, digamos assim, ocupa todo o viewport ali, mas geralmente elas têm uma margem lateral. Esse container é esse limitador, né? Para limitar que o site vá até uma largura e não se expanda mais aquela largura. Eu não uso a section e o container do Webflow.
tá? E por que que eu não uso? Porque ele tem algumas limitações. Por exemplo, aqui, ó, eu não consigo mudar o tamanho do meu container. Ele é fixo. O Webflow bota um tamanho e eu não consigo mudar. E aí não faz diferença se eu usar a section que ele me dá ou se eu usar uma div block. E a div block nada mais é que aquelas caixinhas que eu expliquei para vocês ali, né, do layout. Então, sempre que eu preciso de uma caixinha, é uma div block, tá? Então, o que que eu posso fazer? Como eu geralmente construo os projetos, tá? Eu pego uma div block, por exemplo, vamos fazer o hero ali. Eu pego uma div block para ser a minha section. Então, digamos que essa div block vai se chamar hero section, e aí isso aqui que eu estou adicionando aqui do lado. Isso aqui é uma classe. Deixa eu só, não vou adicionar ainda, porque senão pode até confundir vocês, né? Mas para que funcionam as classes, tá? Tudo que eu edito dentro do meu projeto, por exemplo, eu tenho essa div block, ela tá crua aqui, né? Se eu fizer uma edição nela, por exemplo, eu vou dizer que ela tem uma altura de 600 pixels. Ela criou uma classe que se chama divBlock, que é o nome do elemento. Que aí ela entende que todo elemento, ou toda caixinha com esse nome de divBlock, vai ter altura de 600 pixels. Se eu duplicar essa divBlock para uma outra, eu mantive a mesma classe, então ele entendeu que tem uma altura de 600 pixels. Se eu pegar e colocar uma cor nessa caixinha com o nome de divBlock, vai mudar das duas, porque as duas têm a mesma classe. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa minha segunda caixa não se chama divBlock, por exemplo, e ela automaticamente volta para o modo cru dela. Eu posso dizer que ela se chama div2, eu criei uma outra classe para ela, e aí com isso eu consigo diferenciar ela da primeira divBlock que eu criei. Vou botar uma outra cor aqui. Ó. E vocês vê aqui que ela nem pegou os 600 de altura que tinha colocado na caixa anterior, ó, porque cada uma tem a sua definição através dessas classes. Então, basicamente, duas coisas que a gente precisa entender todo site é feito de caixinhas e todas as caixinhas têm nomes para fazer a diferenciação de cor, né, de margem, de tamanho, através das classes, tá? Então, caixinhas com classe. Agora vamos excluir aqui essa divBlock, vamos manter só essa aqui que a gente vai criar o nosso hero, esse cara aqui, dessa página. Então eu vou dar um outro nome para essa caixinha, tá? Fala, Ana. Oi, a orientação se acontece dentro do Webflow por essas seções, assim, essas caixinhas. Não tem tipo grid para ajudar a orientar onde vai colocar cada coisa, o logo. É sempre nessas seções, assim. Não tem um grid, que nem tem no Figma, por exemplo, tipo esse aqui, né? Eu tenho que entender, fazendo uma comparação aqui, né? Eu tenho que entender que toda essa minha área branca, deixa eu pegar cadê o lápis aqui? Eu tenho que entender que toda essa minha área branca aqui, ó, é o meu body do Webflow, tá? Tudo isso aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Tudo isso aqui é uma section. E tudo que está talvez dentro do meu grid que eu defini no Figma é o meu container. Dentro do Webflow eu até posso dizer que esse meu container aqui, ele tem uma grid de 12 colunas, tá? Mas a construção não funciona muito dessa maneira. Eu vou até mostrar depois uma estrutura de grid para vocês entenderem como é que é. Eu posso criar essas grids, tipo 12 colunas, 24 de margem, mas geralmente não é usado para isso, assim, porque é muito mais simples eu só dividir essa seção em dois aqui e dizer que eu tenho conteúdo na esquerda e conteúdo na direita do que criar, né, um monte de colunas onde eu vou ter que dizer que essa imagem ocupa tantas colunas, esse conteúdo ocupa tantas colunas, né, tudo manualmente, porque é diferente aqui do Figma, que a gente só arrasta e posiciona nas colunas, né.
A gente tem que sempre dizer que posição o elemento está, que tamanho ele tem, quantas colunas ou qual a largura ele ocupa, né? Então é mais ou menos assim. Deixa eu Tá bom, obrigada. pegar isso aqui. Tá. Então eu vou criar aqui vou botar de Hero Section o nome. Tá. E eu vou dizer que essa Hero Section tem 650 de altura. Tá. Eu posso definir minha altura aqui, eu posso definir lá dentro depois, tá? Mas só para vocês até visualizarem um pouco melhor. Vamos botar uma cor aqui. Lembra que esse lado direito aqui, né, pessoal, é sempre as configurações de qualquer caixinha, qualquer elemento que eu tenha na página. Criei a minha Hero Section. Agora eu vou criar uma outra div block. Vou botar por aqui, ó. Vou criar uma outra div block dentro dessa Hero Section. Eu cliquei, como eu já estava com ela selecionada, já vai automaticamente para dentro. Essa div block eu vou chamar de container, tá? Esse aqui vai ser o nosso container. O que eu vou dizer? Aí boas práticas, tá? A gente tem que entender que os monitores ele tem alguns tamanhos. Por exemplo, tem um monitor de 1440, 1280, 1336, se não me engano. E aí a gente tem que botar sempre um tamanho que fique dentro desses monitores. Então, eu sempre uso 1200, por exemplo, que aí eu sei que vai encaixar em todos os monitores que tem no mercado. Então, eu vou dizer que esse meu container, ele tem máximo, aqui, ó, dentro de size, eu tenho algumas especificações, né? Width, largura, né? Height, altura. Aí eu tenho aqui largura mínima, altura mínima. Não sei se você consegue enxergar aí, mas o monitor é meio grande. Largura máxima, esse max aqui, e altura máxima. Então eu quero dizer que ele tenha no máximo 1200 de largura. Tá? Vocês viram que, deixa eu botar uma corzinha nele, ele ficou lá no canto esquerdo superior, né? Porque esse é o padrão de posição de qualquer elemento dentro do, não dentro do Webflow, mas dentro de qualquer, se for fazendo código também, ele sempre vai posicionar no eixo, no ponto zero ali do eixo X e Y, né? Então ele sempre fica naquela posição. Eu quero centralizar ele, né? Então eu posso dizer aqui no spacing, né? Que é esse o espaçamento, que ele é centralizado apenas clicando nesse ícone aqui, ó, centralizar elemento horizontalmente, e ele está centralizado. Tá? Essa é uma maneira. Tem outras maneiras de fazer, tá? Mas essa aqui é a maneira mais fácil, mais prática de fazer isso. Botei o container e disse que é centralizado. E aí vamos começar a botar aqui o conteúdo. Dentro desse container, né, aí uma coisa de lógica, assim, tá? Eu vou usar essa largura para todo o meu site, esse 1200, o máximo de 1200, né? Então eu posso usar esse mesmo container e essa mesma estrutura de seção para todas as seções do site. Então, como eu tenho aqui um Hero Section e com um container, eu posso dizer que depois eu vou ter uma outra seção, vou botar uma outra div block aqui, que vai ser as logos, eu vou chamar de logo aqui, tá? E eu posso usar esse mesmo container dentro dos logos, que aí eu já vou limitar os logos no tamanho máximo que eu tenho. Tá? Então eu posso reaproveitar, e essa é a função das classes, tá? Criar uma organização que reaproveite os elementos, reaproveite as caixinhas com a mesma configuração. Então, quando tu vê um site, tipo que eu fiz lá da conta simples, que ele tem sempre a mesma estrutura, é porque ele está dentro daquela mesma caixinha que é reaproveitada para todas as seções com a mesma largura. Senão, imagina, tu vai ter que criar uma caixa para o Hero, outra caixa para os logos, outra caixa para depoimentos, e vai ser sempre a mesma configuração, né? Então, essa é uma função das classes. Tá, peraí que agora eu já vejo a tua pergunta aí, Fabrício. Vamos fazer o Hero aqui, então, tá? Como eu vou reaproveitar o container em vários outros lugares, eu não posso simplesmente chegar aqui dentro do container e jogar minhas informações aqui, o meu texto, minha imagem, porque depois eu vou ter que posicionar ali os elementos aqui dentro. Então eu vou criar mais uma caixinha, que é o que vai agrupar daí a minha imagem e o meu texto, tá?
Aqui, ó, vocês podem ver que eu abro de vez em quando essa barrinha de pesquisa aqui, tá? Isso aqui é um atalho. No Mac, eu estou usando o Mac aqui, né? É Command E. Eu acredito que no Windows seja Ctrl E. Né? Então eu posso só clicar aqui Command E e digitar o elemento que eu quero. Por exemplo, div. Ó, eu só aperto Enter e ele já vem a div para mim. Ele já, inclusive, colocou dentro do meu container, porque eu estava com o container selecionado aqui, ó. Já colocou aqui dentro. Se eu tiver com essa seção selecionada de logos, ó, ele botou aqui dentro do logos, não botou dentro do container, né? Tá. O que vamos fazer aqui? Temos um hero de 2 colunas, certo? Coluna da esquerda com os textos, coluna da direita com a imagem. E aí uma maneira que eu gosto de trabalhar, tá? A gente vai usar uma grid. E aí é um pouco do que a Ana ali trouxe. Ah, não tem uma grid? Tem uma grid, mas essa grid a gente usa para dividir o conteúdo. Eu poderia aqui criar 2 caixinhas, uma do lado da outra, certo? Para colocar esse conteúdo. Mas eu vou chamar essa div que eu coloquei aqui de grid, tá? E aqui, ó, no layout, eu tenho as opções de organização dessa minha caixinha. E eu tenho uma opção que se chama grid. E ele cria grid, ó. Então aqui, por exemplo, Ana, que tu perguntou, eu poderia criar uma grid de 12 colunas, se eu quisesse. Com uma linha, com 2 linhas, com 3. Eu vou configurando a minha grid aqui. Mas aí eu tenho que dizer que o conteúdo da esquerda ocupa 6 colunas e o da direita ocupa 6 colunas. Então é mais fácil só manter 2 colunas. Né? Então eu já vou ter um espaço para o conteúdo e um espaço para a minha imagem. O que eu faço aqui? Vamos botar o texto. Tá? Ó, cliquei no Command E, vou escrever texto. Text, sempre em inglês, né? Então eu tenho alguns aqui, eu tenho text link, para botar um link, tá? Um texto com link. Tenho text block, que é uma caixa de texto. Text area. E esse hit text, que é usado mais para blog, né? Quando tem aquelas seções que tu pode botar em negrito, em itálico, aí tu usa um hit text para uma caixa de texto mais robusta, digamos. Você pode botar vídeo, pode botar imagem dentro. Mas aqui é só o texto, né? Vamos botar só um text block aqui. Coloquei um text block, um block. A gente tem aqui, ó, bem-vindo e esse título, né? Vamos botar um outro texto. Tá? E aí aqui, como a gente está falando de títulos, aquele freelance brand designer é um título, eu tenho que usar um heading. Ó, eu até abri aqui para vocês verem, né? Dentro de tipografia, quando eu vou adicionar um elemento, eu tenho os tipos de texto, ó. Então eu tenho heading, que é títulos, né? Eu tenho H1, H2, H3. Depois eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, mas vamos dizer que ele é um H1, o título principal da página, né? Que é esse aqui, é um H1. Eu vou escrever aqui, freelance, pode ir falando, brand designer. Ele aceita qualquer fonte ou ele tem fontes próprias, tipo, não me deixa colocar a fonte de fora, assim? Ele aceita qualquer fonte, pode colocar uma fonte que tu comprou, pode subir uma fonte, pode pegar fontes do Google, pode pegar fontes da Adobe Fonts, né? Inclusive a gente está usando aqui uma Poppins, que é do Google, e eu vou mostrar como é que a gente adiciona aqui também. Criei o texto e criei o título, mas olha o que aconteceu, foi cada um para um lado, porque eu criei uma grid de 2 colunas, o Webflow entendeu que, eu botei 2 conteúdos, um vai na esquerda, outro vai na direita. Né? Se eu botar aqui agora, por exemplo, um botão, vou abrir aqui o meu buscador, aqui, ó, vou botar botão. Ele bota na esquerda. Se eu botar um outro botão, ele bota na direita, ele vai distribuindo dentro da grid que eu criei, entendeu? O que eu faço para arrumar isso? Eu tenho que colocar uma caixa para botar todo esse conteúdo dentro. E ele entender que essa caixa vai num lado e uma outra caixa vai no outro. Então, entenderam que a lógica é sempre de caixinhas? Caixinha para criar tal coisa, caixinha para criar outra coisa. Vamos botar uma div, então, dentro da grid. Tá vendo que essa minha div veio para cá, né?
pro lado direito aqui embaixo, porque ele entendeu que as outras áreas da grid já estão ocupadas, então ele botou aqui. Mas aí eu vou só arrastar essas coisas aqui, esses textos, para dentro da minha nova div. Aqui do lado mesmo, ó. E ele organizou tudo dentro dessa nova div que eu tenho. Tá? Então, nesse outro lado agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma outra div, que vai posicionar no outro lado do meu grid. E aí eu vou adicionar uma imagem. Ó, botei uma imagem. E ele cria ali o elemento de imagem para mim. Tá? Vamos personalizar agora um pouco isso aqui. Né? Vamos voltar no nosso Figma aqui para a gente ver. Essa imagem tem 600 de altura praticamente. Então vamos dizer que essa div de conteúdo ela tem 600 também. Aí já começa a ganhar um pouco a mesma proporção que eu tenho ali no meu Hero, entendeu? Vamos renomear essa div aqui, vamos botar Hero Textos. Hero Textos. Tá? Esse título, vamos botar Hero Título. E aí eu posso vir aqui no meu Figma e ir pegando as configurações, ó. Tamanho de 100 pixels e é uma semi-bold. Então eu venho aqui do meu lado, tipografia, tamanho de 100. Aqui, como a minha altura está errada, tem 44, então ele ficou espremido, né? O Figma e o Webflow trabalha diferente, tá? O Figma trabalha com porcentagem na altura de linha e o Webflow com pixels ou também com porcentagem. Tem várias opções aqui, ó. E o Figma, se não me engano, é porcentagem e pixels. Então vamos botar 100%, vamos ver o que ele me retorna. Ó, mais ou menos como tá ali no Figma. Aqui é bem-vindo. E o botão entrar em contato. O botão não tem nenhuma classe, vamos criar uma classe botão. Vamos botar CTA primário. E aí a mesma coisa, tá? As configurações. Ó, ele é preto. Vamos ver. Ele é preto. Tem uma borda aqui arredondada, então a borders radius. Aí eu posso botar, por exemplo, 100 pixels. Ele vai ficar bem redonda. Ele tem... Vamos ver, ele tem uma altura de 62, mas na verdade ele tem uma configuração de auto layout aqui, ó. 32 de pad horizontal, 20 de pad em vertical. E é o que mais ou menos eu posso fazer aqui também. Vamos ver se tem aqui, ó. Minha configuração de espaços, né, de espaçamento, eu posso dizer que aqui tem 20, né, de pad superior, 20 de inferior, 32 na esquerda, 32 na direita. Ó, já começou a ganhar um pouco de cara aqui, né? Parecido com o nosso Figma. Vamos pegar as margens aqui, ó, 36 para cima e 48 para baixo. Vocês notem que eu peguei o título aqui, né? Para pegar como base, ó, 36, 48. Então eu posso vir aqui no meu título e botar 36, 48. Tá colado no topo lá, né? Para resolver isso, eu pego a minha caixinha, que eu botei todos os conteúdos dentro, digo que ela é uma flexbox, que a gente chama. Aqui na opção layout, ó, display, eu tenho essa aqui, que se chama block, se não me engano, e eu tenho essa aqui que se chama flexbox. E o que acontece? Quando eu seleciono ela, eu consigo definir direção, alinhamento, inclusive até margens dos elementos dentro, só ajustando a minha caixa. O que aconteceu aqui agora? Eu defini que é uma flexbox, mas a direção está horizontal. Então ele botou os elementos tudo na horizontal, um do lado do outro. Se eu botar vertical, ele bota um acima do outro, né, empilhados. Se eu botar o meu alinhamento na direita, ó, ele botou tudo para a direita. Bem-vindo, né? O botão para a esquerda, tudo para a esquerda. Então eu vou controlando
qual a disposição do conteúdo dentro da minha caixa quando eu tenho um Flexbox. E o justificado, que é o que ele está colado lá em cima, ó. Então eu botei para o meio, ele veio para o meio, tá? Vamos botar a imagem aqui agora, então, só para a gente ver como é que fica. Aqui eu vou exportar, porque não exportei ainda. Eu sempre exporto em 2x, tá, pessoal? Porque tem monitores retina e tal, né? Full HD, geralmente em 1x ele fica, não fica legal assim a imagem. O que a gente vai fazer? Posso dar 2 cliques aqui ou apertar Enter. Vou escolher a imagem. Eu posso só arrastar a minha imagem para cá. A minha biblioteca. Tá subindo. Mas essa tua imagem aí, quando tu exporta ela em 2x, ela fica com o dobro de tamanho em pixels. Aí ela readequa aí para conseguir ter essa variação para motor retina e sem retina. O Webflow, ele, no código, ele já faz as variações, inclusive de carregamento, né? Ah, legal. Porque geralmente a imagem é carregada em vários pesos, digamos assim, né? Para ficar mais leve o site. Então, ele faz essa divisão. Mas aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a minha imagem é em HIDPI, né? Porque eu exportei a imagem em 2x. Então, eu posso clicar aqui, aí ele entende que é uma imagem exportada em 2x e ele já botou no tamanho original para mim, tá? A imagem eu botei dentro daquela caixinha que eu tinha criado para a imagem, ó, que fica no lado direito da grid. E é a mesma coisa, tá? E ele estica até a ponta do container ali. Ele vai bater até ali. Não entendi. Aí ele vai esticar até a ponta do container. A caixinha? Da imagem. A imagem? Ele vai cair na... Ele vai aumentar a imagem até bater com a extremidade do container e ele tranca ali. Ou tu define a largura já de imagem fixa no Flow. Eu posso definir ou eu posso... Ele deixou aqui no tamanho original, né? Então, mas agora eu posso... Eu acho que falta o alinhamento pela direita. Eu acho Exato. que é isso. Mas aí, como é que a gente faz aqui? A mesma coisa que a gente fez no outro, né? A gente pega a caixinha da imagem, que tá a imagem dentro, não pega a imagem, né? Porque a gente até... Eu poderia pegar a imagem e dizer que ela tem que ficar na direita. Mas se eu pegar as coisas que ficam... A caixa que organiza tudo isso, é mais fácil depois de... Se eu tiver que ajustar alguma coisa, configurar, aí sempre vai estar tudo na direita, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, Hero Image. Vou dizer que é um Flexbox. E aí vou alinhar, ó. Vou alinhar na direita. Vou deixar centralizado no meio da caixa, né? Nem em cima, nem embaixo. E ela tá mais ou menos, ó, na posição correta. Bom, aqui a gente tem uma margem, né, superior de 170. Então vamos pegar aqui o nosso grid, né, do Hero, e vamos botar aqui uma margem também, 170. Já começou a ficar mais parecido, né? Todos esses elementos aqui a gente exporta, tá? Vamos exportar em 1x aqui mesmo, só para ficar mais... Ó. E esses aqui que são vetores, eu posso exportar em SVG. Ele exportou uns zips aqui. Aí eu vou pegar e eu posso jogar tudo para dentro da biblioteca. A imagem e os SVGs. Aí olha só. A gente criou o grid com 2 colunas, né? Uma para a imagem, outra para os textos na esquerda. Aqui na direita a gente tem esses elementos flutuando. Eles não estão... Inclusive ele exportou... Não, tudo bom. Tudo bem, exportou já girando o elemento. Eles estão flutuando dentro da caixa, né? Eles não estão exatamente dentro da caixa da imagem, eles estão mais para fora e tal. Como é que a gente faz isso? Vou adicionar uma imagem de novo. Então, cliquei aqui no Command E, imagem. Vou selecionar as minhas imagens que eu quero, né? Do Illustrator. Aí vou duplicar aqui, copiei e colei. Vou selecionar outra. Photoshop. Vou copiar e colar de novo. Vou selecionar os meus grafismos aqui.
E a minha linha. Olha o que aconteceu, ele foi só empilhando, né? Empurrando. Inclusive, ele foi empurrando dessa maneira porque a minha caixa aqui tá... quando eu selecionei que ela era Flexbox, eu deixei ela na horizontal. Se eu botar na vertical, olha, ele bota tudo para baixo, né? Mas eu não quero que isso fique empilhado, eu quero que isso fique solto dentro da minha caixa. Dessa caixa que se chama Hero Image. Não quero que ela siga essa posição estática. O que eu vou fazer? Vou pegar a imagem, vou criar uma classe para ela. Por exemplo, vou botar aqui Illustrator, só para a gente fazer esse aqui. E vou dizer que ela tem uma posição, aqui ó, na position, absoluta. Position absolute. Vou fazer a mesma coisa nos outros. Imagem Photoshop. Position aqui. Eu vou chamar de vetor 1. E vetor 2. Minha imagem voltou para o lugar original. Porque agora, como eu botei esses elementos como absoluto, é como se estivessem flutuando dentro dessa minha caixinha aqui. Eles não estão mais ocupando o espaço, o mesmo espaço físico que a imagem, digamos assim, né? E aí, o que eu posso fazer aqui? Quando eu adiciono essas imagens, esses elementos com posição absoluta, eu posso mudar a posição deles. E isso não afeta, não tem relação com a caixa que eles estão contidos, digamos assim, que é essa hero imagem, né? Então vamos dizer que eu quero trazer ele para o canto. Olha lá para onde ele foi, lá para o canto. O Photoshop eu quero jogar para o canto direito. Né? E por que isso acontece? O elemento está flutuando dentro do meu corpo aqui, do body, né? O que eu vou fazer? Eu não quero que ele fique solto assim, eu quero que ele fique dentro da minha caixa Hero Image. Então eu pego a minha caixa Hero Image, que está todas essas imagens dentro, e eu digo que ela tem uma posição relativa. E aí ela vai segurar toda a caixa que tem uma posição relativa, ela cria um limite para os elementos que têm posição absoluta dentro dela. Ó, elas continuam no canto, os elementos. Só que agora elas estão seguradas, mantidas por essa caixa de posição relativa. Entendeu? Parece um pouco complexo, né, pessoal, no início, assim, mas isso com o uso, vocês vão entender como funciona. Sempre que tiver um elemento que está flutuando, que não está fixo em um lugar no projeto, né, como o caso desses aqui, ó, eles estão fora da caixa, do limite, né, inclusive até da margem do container do nosso projeto, ele é um elemento de posição absoluta. Que eu posso... Deixa eu voltar aqui no Figma. O meu ícone do Illustrator está na direita, aqui um pouquinho mais para baixo. Então eu posso dizer que ele está na posição direita, um pouquinho aqui para baixo, aí eu vou ajustando aqui, ó. Photoshop está no canto inferior aqui. Eu vou ajustando a posição dele. Esse cara aqui, ele está na posição esquerda inferior. Opa, peguei o errado. Esse aqui. Esquerda inferior. Muito legal. E assim ele fica depois, quando vai fazer o responsivo, ele vai ficar um pouco amarrado. Senão você teria que acertar o absoluto de cada um para cada breakpoint. Assim ele vai tentar forçar uma acompanhada juntos. Isso. Exato. Exato. Porque o que está limitando ele é essa caixa maior, né? Então ele vai ficar... Claro, depois no responsivo, a gente vai ter que dar uma ajustada. Nada é automático, né? Se a gente vier para cá, ó, tablet, olha só como quebrou já. Porque ele ainda entende que esse meu grid ele tem duas colunas, né? Mas no momento que eu fizer aqui, ó, que eu disser que esse grid tem só uma coluna, o Webflow ele já quebra o layout, ele joga a imagem para baixo. Ó. Ele automaticamente cria duas linhas no meu grid. Uma coluna e duas linhas. Depois a gente vai fazer isso com mais calma. Só que olha só, agora tá tudo no lugar, mais ou menos, né? Só que os elementos estão na frente. Existe uma coisa que se chama Z-index. Z-index. E é praticamente o elemento que fica um na frente do outro, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tenho essa caixa e eu tenho essa outra aqui. Essa aqui está na frente
dessa cinza mais clarinha. Então, digamos que essa aqui, a mais clarinha, né? Eu tenho um z-index 0, e essa aqui eu tenho um z-index de 1. E assim sucessivamente. Posso ir criando 2, 3, 4, 99. Tem sites que a gente entra no código e o z-index é 999, porque nada pode ficar na frente desse cara aqui. Então ele já bota ele 999 para não ter nenhum problema. Então o que a gente faz aqui? Eu posso ou jogar esses vetores para trás, com z-index negativo, e aí aqui, ó, posição absoluta, tem todas as configurações, tem aqui, ó, z-index menos 1, ele já vai para trás ali, ó. Só que ele foi para trás de tudo, né? Inclusive do... Vou ler isso aqui também. Ó, ele foi para trás, inclusive, da minha seção. Minha seção, ela tem uma cor aqui, ó. Peguei a caixa seção, ela tem uma cor. Se eu botar transparente, ó, como eles foram para trás da caixa, né? Eles foram atrás, escondido atrás da cor. Se eu tirei a cor, vou deixar transparente, tá? Porque como todo o nosso site tem a mesma cor, eu posso até colocar essa cor aqui, F9, 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 direto no meu body. Porque todo site tem a mesma cor mesmo, então eu venho aqui no body, posso dizer que tem F9, F9, F9. Vocês viram que quando eu botei, ele adicionou uma classe aqui, né? Chamada body. O que acontece? Sempre que eu criar uma nova página, automaticamente vai vir com um body já. Só que não vai vir com esse body que eu criei aqui, porque ele criou uma nova classe para mim. Essa classe é usada só nessa página. O que eu faço nesse caso? O Webflow ele já tem umas classes que seriam para todas as páginas. Então, se eu clicar nesse computadorzinho aqui, ó, ele vai mostrar, ó, body all pages, né? Que é a classe nativa aqui do body, né? Aí eu posso botar aqui a cor e ele vai ser aplicado em todas as páginas, né? Ó, pode ver que o body nem criou uma classe agora, que eu botei direto dentro dessa classe de all pages aqui. Dúvidas? Confuso? Mais ou menos? Todo mundo quer? Ainda, eu me lembrei um pouco no passado do Dreamweaver, que eu tinha que montar a página nessa dinâmica, um pouquinho visual, assim, também, né? Eu achei que tivesse alguma maneira de já, por exemplo, trazer o estilo mais pronto do Figma. Eu não sei se o plugin esse Webflow, o Figma do Webflow, ele já vem um pouco mais Sim, o plugin, formatado. né? Eu posso botar o plugin aqui, copiar essa página e colar no Webflow. Mas aí... Depois Sim, não, sim. Não, mas a minha dúvida é essa. Ele vem os estilos aí direitinho, por exemplo, não tem que pegar o texto, porque eu entendi que montar a estrutura manualmente, isso é bem importante, que acho que o plugin do Webflow deve fazer uma coisa tosca, né? Eu não usei a nova versão do plugin ainda, tá? Mas eu acho que ele pega os estilos que tu criar aqui, ó, no nome das layers. Por exemplo, esse botão aqui tá como frame 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, CTA primary, talvez ele pegue esse aqui como nome, como uma classe. Só que eu tenho que ter o cuidado já de no Figma colocar todos os botões que são pretos é o meu CTA primary, né? Eu tenho que renomear, organizar ele antes de exportar. Sim, sempre com uma bagunça. Mas depois que tu pega, eu tô explicando para vocês aqui, né? Mais devagar, para ver se vocês entendem assim a lógica. Mas depois que tu pega, isso aqui é muito, muito fácil de criar. Né? Por exemplo, vamos usar vamos criar a seção de logos, se vocês estão com mais um tempinho, até demorou um pouco mais do que eu imaginava, só. Vou exportar esses logos aqui, tá? Como eles estão em vetor, eu vou exportar em SVG. Já exportou. Já criei a minha seção de logos, já coloquei o container aqui. Como é que eu posso organizar esses logos aqui um do lado do outro, que fique uniformemente distribuídos, digamos assim? Posso usar o grid também nesse caso. Vou criar uma caixinha, uma div block. Vou botar aqui logos grid, a minha classe, e vou dizer que é um grid. São 6 logos. Então eu posso já vir aqui e dizer que eu tenho 6 colunas. Tá? Ó, o que eu faço agora? Com o meu grid selecionado, vou incluir uma imagem. Ó,
Já apareceu aqui para mim, né? Vamos escolher a imagem. Vamos pegar aqui os meus logos que eu exportei. Vou jogar tudo aqui dentro. Ó, ele automaticamente já pegou um aqui. Tá? E aí é só copiar e colar. Clicou todos. Aí eu só vou trocando. Porque ele já entende que eu tenho um grid. Então ele já posiciona automaticamente as imagens para mim dentro desse grid. Ah, mas ficou tudo para a esquerda, né? Ó, a posição padrão, ó. Esquerda aqui no topo, né? O ponto zero do eixo X e Y. Mas aí eu posso vir aqui no meu grid e configurar aqui, ó, o alinhamento do grid. Então, eu digo que é centralizado. Deu. Essa sessão já finalizamos. Aqui tem mais uma margem aqui, né? 136. Então, a gente pode vir aqui nessa seção logos aqui e botar uma margem aqui. 130. A margem está em relação ao elemento do freelance brand designer, lá Exato. Um e outro, tá. Ele fica em relação a essa hero aqui. Tá. Tá. Inclusive, essa hero a gente tinha adicionado aqui 650 de altura, né? Mas eu posso até tirar, porque já tem a altura dos elementos lá dentro, então eu posso clicar com o botão, clicar aqui, ó, com o botão, né, esquerdo do mouse e botar aqui resetar. Ó, então ele já tirou a altura que tinha. Aí ele fica direitinho já, só preenchendo o conteúdo interno. A parte de projetos, mesma coisa, tá, pessoal? Ó, isso aqui é um grid com 2 colunas, pelo menos eu faço assim, né? Dá para fazer também de uma outra maneira, que é usando a Flexbox aqui, por exemplo. Que aí eu vou dizer que eu tenho uma caixa aqui com Flexbox horizontal e tem dois conteúdos, na esquerda e na direita. Mas eu acho o grid mais fácil, inclusive depois pro responsivo. Então eu vou criar a mesma coisa, eu vou criar o que é sempre a mesma ordem, tá? Cliquei aqui no body, porque eu não quero criar nada dentro da minha hero e nem dentro da minha seção de logos. Eu quero criar uma seção nova. Vou adicionar uma div, tá? Essa div vai se chamar projetos. Dentro de projetos, vou adicionar uma outra div, que vai se chamar container, que a gente já usa, né? Para limitar o conteúdo. Ó, ele já criou ali, tá ali embaixo, né? Ó, container limitando. E aí eu vou botar um título primeiro, porque a gente tem um título aqui, ó, últimos projetos, né, o heading, lembra que é para título. Últimos projetos. E aí dentro do meu container, embaixo do meu título, eu vou botar outra div, que vai ser um grid. Aqui, projetos, grid. Minha classe, né? Ó. Também posso fazer o contrário, tá? Se vocês, não quero ficar renomeando, botando classe agora, estou só montando. É importante só que lembre que a classe ela é reaproveitável para as outras páginas, tá? Mas eu posso criar um div aqui, já selecionei aqui que eu quero uma grid, automaticamente já criou uma classe para mim aqui, ó, div block 2. Aí eu posso dizer que essa aqui é a grid de projetos. Posso só renomear a classe, sabe? Não importa a ordem que eu fizer. E aí aqui tem uma margem no topo de 60, entre o meu grid de projetos e o meu título. E aí aqui é a mesma coisa. Eu tenho essa grid aqui já, né? 2 colunas aqui, 2 linhas, tem uma linha embaixo da outra. Ó. O que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Vamos botar uma div para segurar todos os elementos que tem ali, a imagem, né? O título, a descrição, que pode ser o meu, vou chamar de projeto item, por exemplo, que é o item, né? E aqui dentro dessa grid, eu boto daí a minha imagem do projeto. Tá? Eu boto o meu título, que é um heading de novo, né? Título, projeto. E uma descrição, um text block. Ó, botei tudo que eu preciso, né? Imagem, título, descrição.
agora é só configurar, né? Perfeito. Então, a mesma coisa, ó. Tem essa caixa aqui de projeto item. Como vocês veem aqui, ó, que a minha imagem, o background, pode ter duas maneiras de fazer isso, tá? Eu posso dizer que essa caixa tem um background, e aí aqui nas opções eu tenho, ó, backgrounds. Posso botar uma imagem aqui. É uma maneira de fazer. Eu prefiro botar uma imagem aqui dentro, né? Porque aí eu posso até criar um efeito daqui a pouco legal, né? De scroll, então aí eu trabalho melhor com a imagem. E aí eu gosto de definir as configurações de como a imagem vai se comportar ali dentro, né? Transformando essa div aqui no Flexbox, né? E fazendo todas as configurações a partir daqui. Então, por exemplo, valeu, Wendel. Não vou me estender muito também, pessoal. Só vamos fechar esse aqui e a gente continua daí na outra semana. Mas, por exemplo, essa minha imagem, ela ocupa 100% da altura e da largura, né? Vou botar aqui projeto imagem. Largura, 100%. Altura, 100%. Ele está pegando 100% de alguma coisa aqui, porque não tem imagem, né? Então, vamos exportar a imagem. Vamos exportar todas essas já. E aí eu vou, a mesma coisa, né? Cliquei Enter aqui, escolhi a imagem, jogo todas para lá. Ó. Então vamos pegar aqui, aquela ali mesmo, isso aqui. Minha imagem está aqui. Né? Esse título e essa descrição deveriam estar em cima da imagem, né? E aí lembra que quando eu coloco um item em posição absoluta, ele fica flutuando na tela, ele cede o espaço, né, o espaço dele para um outro elemento. É o que eu vou fazer aqui com a imagem. Eu posso, por exemplo, dizer que essa imagem tem uma posição absoluta, desde que a minha caixa do projeto aqui tem uma posição relativa, lembra? Para ela segurar a imagem dentro. Então, botei aqui que a posição relativa da minha caixa do projeto item, né, da minha div block, e a imagem é uma posição absoluta. Agora, olha só o que aconteceu, desconfigurou tudo, né? E aí, aqui na imagem, que eu coloquei em posição absoluta, tem que dizer que ela ocupa toda a largura, ó, toda a largura e toda a altura, ela é full, né? É aquela questão da posição, né? Posição, canto superior, canto inferior, eu vou dizer que ela é full. E aí, aqui, ela espremeu, porque o que aconteceu? Ela pegou a altura padrão do grid, né? Como eu não defini nenhuma altura nem para a imagem e nem para a minha div do projeto, ela simplesmente entendeu que é a altura do grid e a largura do grid. Né? Então, vamos pegar aqui, essa imagem tem 600 de altura. Vamos pegar aqui a div block do meu projeto, vamos botar 600. Tá começando a ganhar cara. O meu título e minha descrição ficaram atrás da imagem. É aquela mesma coisa, a gente trabalha com z-index, né? Então, praticamente, para criar o projeto, vocês notam que é muito parecida a lógica, né? Eu crio as minhas caixinhas, crio a minha seção, aí crio o meu container, que é o meu limitador ali do layout, onde vão as margens, e aí dentro eu vou criando mais caixinhas e vou dizendo se um elemento ele é fixo nessa caixinha, se ele está flutuando na caixinha, se ele está num z-index negativos, né, que está mais atrás, ou se está positivo, que está mais à frente, né, e assim eu vou configurando todos os elementos do projeto. Por exemplo, aqui, ó, até separei aqui no ladinho, que eu também queria mostrar isso para vocês, ó, praticamente esse quadro branco é a minha imagem, que fica atrás de um elemento de sombra do título da descrição. Então, eu poderia dizer que a imagem tem um z-index de 0, a sombra de 1 e o título da descrição de 2. Né? E assim eu vou configurando esses elementos. Acho que vamos ficar por aqui hoje, né, Tobias, Lene, pessoal, o que vocês acham? Acho que sim, cara, mas já deu para pegar bastante a estruturação, né, como é que ela se faz.
E tô curioso depois, não sei, a navegação também não usa algo, imagino, né, as coisas lá de cima quando repete componente, não sei se vai ter alguma coisa nesse sentido, mas eu achei muito legal a Não, essa maneira aula também de demorou um pouquinho mais, estruturar. porque eu queria explicar, assim, né? Mas eu achei super didático, acho que foi bom ela ser bem detalhada, assim, em cada etapa. E fiquei feliz também que dá pra fazer várias coisas. Não, dá para fazer muita coisa. A lógica é sempre a mesma, né? Isso. Vocês vão... Claro, eu estou fazendo aqui, depois vocês vão daqui a pouco tentar fazer, quem se interessar, né? Aí vocês vão, esqueci de alguma coisa, vão lá, olham um vídeo, ou olham até os vídeos do Webflow, e vocês vão ver que a lógica de construção é sempre igual, né? Aí com o tempo vocês já vão pegar. Como eu falei para vocês, essa página aqui, se eu fosse fazer, talvez em meia hora, 20 minutos ela estaria pronta, né? Sim. Porque eu já tô com a lógica aqui, já sei como é que funciona. Tu enxerga, tu já sabe como estruturar. É uma questão de Exato, aprender como estruturar, né? Uhum. Mas a estrutura é sempre igual, né? Caixinhas dentro de caixinhas, posição de elemento, tamanho, altura, né? E aí o uso às vezes do Z-index ali para dizer se um elemento está mais atrás, mais à frente. Dúvidas, galera? Ótimo. A gente Abrimos para a galera. vamos abrir. Hoje foi mais confuso, talvez. Foi legal. Gostei. Sem dúvidas, sem dúvidas. Aqui eu posso publicar até, inclusive isso aqui, tá? Pra vocês acessarem, ó. Como eu já criei o nome do projeto, portfólio-aula, ele já me bota o domínio aqui, ó, portfolio-aula.webflow.io. Legal. Então eu posso publicar aqui. Eu tenho que verificar meu e-mail. Depois eu faço isso e publico. Sim, não, mas legal. Eu acho que fica quase como desafio, né? Quem quiser já... só esse projetinho do Figma, Rafa, depois, se tu não te importar de puder, ou se tu publicar na comunidade, ou se tu quiser mandar de alguma maneira o link pro pessoal conseguir, quem quiser tentar replicar alguma coisa,